Fala, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais uma review. E dessa vez eu tô com um fone, ó, excelente em mãos. Um clássico dos clássicos. Um fone que eu tenho vontade de ouvir há muito tempo e finalmente, graças ao Eduardo de Donete, tenho ele em mãos. O fone em questão é o Beyerdynamic DT880, versão Premium de 250 ohms. Um fone sensacional. Para vocês terem ideia do que eu me refiro a clássico, ele é um fone dos anos 80. E em termos de áudio high-end, isso é basicamente jurássico. Ele é um pioneiro. Ele foi um dos primeiros fones de alto nível. Ele faz parte da tríade da neutralidade, que é o que? O AKG K701, o Sennheiser HD600 e o Beyerdynamic. Basicamente são fones neutros, só que com gostos diferentes de neutralidade. O Sennheiser HD600 um pouquinho mais musical, o AKG K701 muito espacial, estéreo e focado nos médios e agudos, e o DT880 sendo um fone neutro bem analítico. Vamos começar falando da construção do Beyer. Ele é um fone alemão, ou seja, é uma ferramenta de trabalho, é um fone focado na usabilidade, ele não tem muitas firulas, ele não tenta ter um design muito bonito, mas ele é um fone muito elegante no sentido de ser minimalista. Ele é todo de aço, é um tanquezinho de guerra, você sente que ele vai aguentar porrada por anos. Inclusive essa unidade que está aqui tem anos de idade e aguentou a porrada por anos sossegado. Tem as pads removíveis, são pads de veludo muito confortáveis. É um fone leve, é um fone ergonômico, ele abraça a sua cabeça e você consegue usar por horas. Então a gente tem um fone muito confortável, minimalista e muito resistente. O único porém da construção desse fone é que ele tem cabos fixos. E eu vou passar um pouquinho a minha opinião pessoal sobre isso. É meio complicado falar, porque cada um pensa de uma forma, mas como o canal do YouTube é meu, né, eu vou ter que passar minhas opiniões. Por muito tempo eu tive uma cisma com cabos fixos. Se o fone custasse mais de R$200 e tivesse cabo fixo, eu já estava torcendo o nariz. Pô, o fone acabou de estragar o cabo, eu vou ter que jogar ele fora. Calma, gente, não é assim que funciona. Hoje eu entendo que não é tanto isso. Preferia que o cabo fosse removível, obviamente ia facilitar a vida. Porém, é um fonezinho que você consegue fazer o seguinte, cara. Até botar ele aqui para ficar em foco. É um fonezinho que você consegue ter o seguinte, você consegue usar ele por 5, 10 anos sossegado, sem problemas no cabo, porque apesar do cabo ser fixo, é um cabo de muita qualidade e eventualmente quando esse cabo der problema, não é o fim do mundo, gente. Você consegue fazer uma modificação de cabo removível. Se você não tem as ferramentas e a habilidade para isso, você consegue pagar para alguém que faz. Você vai gastar aí seus 100, 200, 300 reais, dependendo com quem for fazer? Vai! Mas, gente, é um fone de R$2.000, é um fone muito bom. Então você vai pagar ali 5 a 10% do valor dele para ter cabo removíveis depois de 5, 10 anos. Então, cara, se você gosta da sonoridade dele, gosta do design dele, pensa o seguinte, vou comprar, vou testar, vou utilizar, depois de 5, 10 anos, quando der problema, eu penso nisso, não vai ser tão caro arrumar, tá bom, gente? Partindo agora para o som. Como eu disse, é um fone clássico e é um fone que eu eu tinha, porque agora eu já ouvi, eu tinha muita curiosidade em ouvir. E é um fone um pouquinho difícil de achar no mercado, então eu ouvi os irmãozinhos dele, que é o DT770, que é a versão fechada, DT990 Pro, que é a versão aberta. Inclusive eu tô com o 990 Pro aqui. Foram dois fones que eu não curti muito. Curti no sentido técnico, são fones com graves excelentes, médios muito detalhados, agudos muito detalhados, mas com a tonalidade um pouco fora. Eram fones muito focados nos agudos, muito focados nos graves, fones agressivos para os meus ouvidos, sibilantes, com timbre afiado, sabe? Então não rolou, não foi algo que eu gostei muito. Então eu já peguei o DT880 pensando, ele vai ser mais contido? Vai. Mas o quão contido? Será que eu vou conseguir apreciar ele? Porque era o seguinte, o problema com 990 e 770 era que, apesar de muitas vezes esse agudo ser muito bem-vindo, na maior parte do tempo eram fones agressivos. E com o DT880 aconteceu o oposto.
Ele é agressivo raramente e na maior parte do tempo esses agudos são bem-vindos. Vou começar falando dos agudos, que é o ponto mais polêmico dele e ao mesmo tempo é a maior força dele. Como eu disse, ele é um fone neutro para analítico. Ele tem esse incremento nos agudos, principalmente mais altos, mas de forma muito bem-vinda. Esses agudos não afetam os médios, ele não é um fone sibilante, ele não é um fone agressivo e afiado na maior parte do tempo. É apenas um fone com um brilho a mais e um arejamento muito grande. Ele traz todas essas características de detalhamento, palco sonoro maior, separação instrumental, arejamento, todos esses quesitos que vêm com agudos mais para frente, que são muito bem-vindos, sem ter toda aquela agressividade, que é a parte do trade-off. Você traz todos esses benefícios trazendo junto a agressividade. Isso não acontece com o DT. Ele é agressivo em raras ocasiões e traz todos esses benefícios muito bem implementados. Então são agudos excelentes, na minha opinião. Você ouve, por exemplo, a Ariel Bondaris e sente todo aquele senso de arejamento, os acordes vindo, tudo muito separado, tudo muito limpo e nítido. Essa é a sensação que passa, nitidez. Descendo um pouquinho para os médios, eu fico muito feliz de ver que os médios são muito neutros, muito bem feitos, muito detalhados e arejados, assim como os agudos. Porém, eles não têm tanta interferência dos agudos. Eles não são agressivos e nem sibilantes, como acontecia com o DT770 e 990 para os meus ouvidos. São médios excelentes, muito espaciais, muito separados, com muita resolução, muito neutros também para os meus ouvidos. Cara, é um fone incrível em tonalidade. Eu sinto que esses médios têm um quesinho de calor ali nos médios graves que fazem um contraste muito bom com os agudos. Você tem agudos um pouquinho mais frios e analíticos e em seguida você tem médios um pouquinho mais quentes e doces. Você ouve, por exemplo, a Mercy City do Johnny Cash e a voz dele vem com toda aquela textura do vocal, o ar passa pela garganta e você pega essas nuances e ao mesmo tempo ele não fica agressivo, ele fica melódico, ele fica um timbre cheio, natural. É sensacional. Partindo para os graves, você tem graves que eu sinto que para a maioria das pessoas vão ser magros. Para mim foram neutros, novamente é um fone muito correto, em quantidade para mim está muito correto. Mas eu vejo muitas pessoas reclamando que são graves magros. Ele tem uma resposta muito menor se comparado com o DT770 e principalmente o 990 nos graves. Mas em compensação ele traz uma velocidade nesses graves e uma resolução muito grande. Você tem, por exemplo, a This Dying Soul do Dream Theater, que já começa fritando ali na bateria e ele divide tudo muito bem, com uma velocidade muito boa, um impacto e uma extensão muito bem-vindos, sem ser agressivo, sem invadir os médios, entendeu? Bom, concluindo, gente, você tem um fone com uma tonalidade muito correta, puxando um pouquinho para o analítico, e cabe a você decidir se você é sensível a agudos ou não, se você gosta de um fone com muitos graves ou não. A partir do momento que você gostar de um fone um pouco mais neutro e preferir um pouquinho de agudos mais altos sem serem agressivos, todo esse senso de arejamento, brilho e detalhamento, esse é um dos melhores fones para você na faixa de preço. Recomendo muito. É um fone também para jogar incrível, ele tem uma imagem e uma separação muito boas, um detalhamento muito alto e um palco sonoro muito amplo. Então, para jogar é um fone muito bom. É um fone que você consegue usar por horas, é um fone muito confortável, é um fone muito robusto, é um fone para você ter como all-arounder, comprar e bater no seu dia a dia. Fico muito grato se você está vendo até aqui, tá? Peço para que você curta, se inscreva, mande para os amigos. O canal, como eu disse, está crescendo, está chegando num nível legal. Espero que vocês tenham gostado da review, gente, e até a próxima!